O tempo é nosso material de estudo. Bora fazer história? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de desvendar os mistérios da história. Ó, e não esquece do nosso canal em youtube.com/TV Escola. Aproveita e se inscreve, vai. Agora sim, vem pra cá, professor Fernando Loureiro. E aí? E aí, Andy, tudo bom? Tudo bem com Tudo você? bem. É isso aí, prazer ter você aqui, professor. Um prazer estar de volta. Brasil Império, o que a gente precisa saber? A gente tem que lembrar do período de Dom João no Brasil e do processo de independência, né, pra gente se situar. Né? Lembrar que entre 1808 e 1821 a gente teve a monarquia portuguesa estabelecida no Brasil, né, no Rio de Janeiro. Napoleão invade Portugal em 1808, a família real portuguesa se transfere para o Brasil. E aí tem muita coisa acontecendo, né? 1808 a gente tem a abertura dos portos às nações amigas, que beneficia a Inglaterra. A partir desse momento, será inclusive mais vantajoso para comerciantes ingleses fazerem comércio no Brasil do que para comerciantes portugueses. Então, o pacto colonial, aquela dominação total que Portugal tinha da economia brasileira, começa a ser quebrada. Isso é um fato importante para a gente pensar a história da economia, a história do Brasil, né? A gente vai ter também, nesse período, né, a família real portuguesa criando uma base de poder político na América, no Rio de Janeiro, com as elites agrárias brasileiras, sobretudo do Sudeste, né? Diferentemente das bases de poder que eles tinham em Portugal anteriormente. Então a gente vai ter aqui a cidade do Rio de Janeiro também se transformando. Ela é a capital do Império Português agora, né? Ela é urbanizada, ela é modernizada, vem as novas instituições, Banco do Brasil, o próprio Jardim Botânico é criado, Biblioteca Nacional, ou seja, toda a questão, né, da cidade do Rio de Janeiro como a capital do Império Português está muito destacada aqui, né? O Brasil está mudando por causa disso, né? A gente vai ter alguns conflitos internos também, a insurreição pernambucana, né, em 1817, tem a política externa de Dom João VI, ele invade a Guiana Francesa em 1809, toma a Banda Oriental em 1816, a Banda Oriental que vai virar a Cisplatina, que vai virar o Uruguai. A gente já faz um link com a Guerra da Cisplatina, que é um problema do Dom Pedro I. E em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido, a Portugal. Então, o Brasil deixa de ser apenas uma colônia de Portugal e ganha um status igual a Portugal. Passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Pois é, professor, a galera tem que ficar ligada que Brasil Império é diferente de Brasil Colônia. Ah, sim, com certeza, né? Porque em 1820, né, a gente vai ter a Revolução do Porto em Portugal. Né? A Revolução do Porto em Portugal é muito interessante e ela é fundamental para você entender a independência do Brasil e a transição do período colonial para o período imperial, para a independência do Brasil. Né? O que vai acontecer em 1820? Tem uma revolução em Portugal e essa revolução quer duas coisas. Por um lado, ela é muito progressista. Ela quer acabar com o absolutismo em Portugal, ela quer que Portugal tenha uma constituição, quer limitar os poderes do rei. Mas para o Brasil, ela quer uma volta ao passado, ela quer a recolonização do Brasil. Ela quer que o Brasil seja retornado ao seu status de uma colônia de Portugal. Isso é algo que muita gente no Brasil não queria, né? A Inglaterra não queria, elites agrárias do Brasil não queriam, né, esse status do Brasil voltar a ser colônia. E aí é que vai começar a se consolidar em volta da figura de Dom Pedro I um projeto de separar o Brasil de Portugal, adotando o sistema monárquico. Basicamente para quê? Para manter a unidade territorial, né, o território herdado da colonização portuguesa, mas também fazer a manutenção daquelas estruturas socioeconômicas que vêm da colônia. A escravidão, a economia agroexportadora, né, uma sociedade excludente, uma sociedade oligárquica com poder concentrado nas elites de proprietários de terra e de escravos. A independência do Brasil se dá como resultado desses arranjos políticos que são feitos para fazer a separação de Portugal, mas garantir, isso é importante, é fundamental, né, o aluno, o candidato saber, para manter as estruturas políticas, econômicas e sociais herdadas da colonização. Alguns falam, é uma mudança, é uma revolução para manter as coisas como elas eram. Teve muito conflito nessa época? A gente teve conflitos sim, né? O período de Dom Pedro I, né, a partir de 1822 até 1831, a gente tem o primeiro reinado, né? No primeiro reinado nós tivemos sérios problemas internos e externos. Externos a gente teve a Confederação do Equador,
que foi uma tentativa no Nordeste do Brasil, né, de se separar do Império e de transformar o Nordeste do Brasil numa república independente, né? Muito desse descontentamento deles vinha da postura autoritária de Dom Pedro, né? Ele tinha fechado a Assembleia Constituinte de 23, que era uma assembleia que fez um projeto de constituição que limitava os poderes do imperador. Então ele fecha a Assembleia Constituinte, outorga uma constituição que cria para ele muitos mais poderes. Cria-se, inclusive, o poder moderador, que permitia que o imperador, exercendo esse poder, que era unicamente dele, ele podia, então, literalmente mandar no executivo, no legislativo e no judiciário. Isso criou um grande descontentamento, uma grande oposição a ele e levou à eclosão da Confederação do Equador no Nordeste, que foi um problema interno. E a gente teve um problema externo também, a Cisplatina, né, o Uruguai. De 1825 a 1828, o Brasil travou uma guerra externa. O Brasil travou a sua primeira grande guerra internacional, que foi contra uruguaios nacionalistas que queriam a independência do Uruguai, da província cisplatina, que era parte do Império do Brasil, e receberam apoio da Argentina, né? Na verdade, das elites de Buenos Aires, que controlavam aquele território. O Brasil travou uma guerra de 1825 a 1828, e em 1828, nem a Argentina, que queria ficar com a Cisplatina, não ficou com a Cisplatina, e nem o Brasil continuou com a Cisplatina. A Cisplatina virou um país independente, virou o Uruguai, né? A República Oriental do Uruguai. Então o primeiro reinado foi um período conturbado, tanto para dentro quanto para fora do Brasil. Bom, depois dessa revisão, partiu questão. Bora? Claro, vamos lá. Bora lá. Bom, tá na tela, questão 17 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Então vamos lá, vamos ler esse texto aí que vem do Dicionário do Brasil Imperial. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados das janelas, né? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho dos conflitos políticos que aconteceram no primeiro reinado, até para a gente contextualizar esse episódio da Noite das Garrafadas, né, e esse conflito que estava acontecendo. E aí eu acho importante a gente lembrar que o primeiro reinado foi um reinado marcado por conflitos políticos, como a gente viu, e também por crise econômica. Desde a época de Dom João e no primeiro reinado, o Brasil estava economicamente muito dependente da Inglaterra. Então, os produtos ingleses que chegavam no Brasil, eles chegavam com preços muito baixos. Então isso fazia com que a maior parte do mercado brasileiro comprasse produtos ingleses. Isso tornou praticamente impossível o desenvolvimento de qualquer tipo de manufatura ou indústria no Brasil, porque a concorrência do produto estrangeiro era muito grande. E isso levou ao endividamento externo do país. A dívida externa era muito grande. O Banco do Brasil começou a emitir dinheiro, levou à inflação. O Banco do Brasil chegou a entrar em falência no primeiro reinado, né? Aliado a isso, havia todo o problema político da crescente oposição a Dom Pedro I, que era criticado por ser um governante autoritário, absolutista, por ter feito uma constituição que concentrava poderes nele, né? Isso fez com que no Brasil fossem surgindo duas facções políticas. Uma facção de opositores a Dom Pedro, que eram chamados de brasileiros, e os chamados portugueses, né? O Partido Português e Partido Brasileiro. Esse Partido Português era basicamente de comerciantes portugueses estabelecidos no Brasil e eles defendiam Dom Pedro I, mesmo ele sendo um governante centralizador e autoritário. É esse conflito que ele está falando aí, das fogueiras portuguesas e dos brasileiros que estavam apagando essas fogueiras portuguesas, né? Porque em 1830, um jornalista chamado Líbero Badaró, opositor de Dom Pedro, foi assassinado. Isso gerou uma grande revolta contra o governo de Dom Pedro, né? Gerou revoltas em províncias. Ele faz uma viagem a Minas Gerais. Lá ele não é muito bem recebido. E aí, quando ele volta para o Rio de Janeiro, os portugueses no Rio de Janeiro decidem fazer uma festa para o retorno dele, acendendo essas fogueiras. E aí os opositores, os brasileiros, vão lá e começam a apagar as fogueiras, começa a ter conflito, garrafa, vidro. Essa foi a Noite das Garrafadas. Esse é o texto aqui, esse conflito que já estava virando violento entre grupos pró-Dom Pedro e grupos contrários a Dom Pedro I, né? E aí ele vem aqui. Os anos finais do primeiro reinado, 1822 e 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo. Não é uma questão que está posta. A gente não está falando de escravidão,
nada disso aí, né? Apoio ao xenofobismo, aqui ele pode estar querendo te induzir ao erro, falando de portugueses como estrangeiros, xenofobia. Ele está querendo te induzir a errar, mas não é isso aí não. É um distrator. Críticas ao federalismo. Esse não era um debate que estava posto necessariamente nesse conflito aqui, né? Havia até alguns defensores de um federalismo no Brasil, de maior autonomia para as províncias. Isso até existia, esse era um debate que estava sendo feito. Mas não nessa questão aqui específica, né? Certo. Repúdio ao republicanismo. Também não, aqui ninguém está defendendo república, nem o Partido Português, nem o brasileiro aqui está defendendo república. Questionamentos ao autoritarismo. Aí sim, esse é o nosso gabarito, né? É um questionamento à visão que se tinha, né? Um questionamento, né, em cima de uma visão que Dom Pedro I era um governante autoritário, que era defensor dos interesses de Portugal, né? Alguns diziam, bom, esse governante autoritário, enquanto ele não for derrubado, a gente nunca vai ter plenamente a independência do Brasil, né? Então, essa questão aqui está muito ligada a um descontentamento com o que era visto como um autoritarismo de Dom Pedro I. E lembrando, Lândia, a gente está vivendo num mundo pós-Revolução Francesa, né? Num mundo em que monarquia absoluta, governantes com muito poder, são coisas que já estão sendo criticadas e debatidas. É diferente do mundo pré-Revolução Francesa. A gente está num mundo que já viu Revolução Francesa, viu Napoleão, né? Então, a gente vai ficar aqui com a opção questionamentos ao autoritarismo do governo de Dom Pedro I. E que outras formas o Enem pode cobrar ao Brasil Império? O período imperial no Brasil, né, muito longo, de 1822 até 1889, tem muita coisa que você pode abordar, né? A questão da escravidão é sempre muito abordada, não só a importância econômica da escravidão, o processo da abolição da escravidão, mas também as formas de resistência cultural, né, dos escravos, dos africanos escravizados, né, ao processo de escravidão. Esses são temas que são muito abordados, né? Como Guerra do Paraguai também, a própria crise do sistema monárquico depois da Guerra do Paraguai, ali de 1870 em diante, é outro tema que é legal a gente prestar atenção. O que a gente tem que saber sobre a Primeira República? O período da Primeira República é um período muito importante para a gente entender a história do Brasil contemporâneo. Ele começa em 1889, com a proclamação da República, e vai até 1930, né? Basicamente, a gente divide em dois esse período, né? 1889 até 1894 tem a chamada República da Espada, que é quando você tem os dois presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. É um período de alguns problemas econômicos, você tem um encilhamento com o Rui Barbosa, né, que leva muita inflação no Brasil, especulação, né, financeira. Você tem a Constituição de 1891 e você tem as duas revoltas da Armada, né, 1891 e 1893, além da Revolução Federalista. É um período muito conturbado, que é o período de consolidação do regime republicano no Brasil. A partir de 1894, a gente já tem a chamada República Oligárquica, ou pelo menos essa República Oligárquica já começa a se desenhar, a se constituir. É o período em que as elites civis agrárias, né, vão controlar, né, a política brasileira, né? E essa República Oligárquica ela vai estar sustentada politicamente na chamada política do café com leite, que são acordos, né, no nível do governo federal para garantir que as elites de São Paulo, Minas Gerais e seus aliados de outros estados mantenham o controle do governo federal, da presidência da República. A chamada política dos governadores, através da qual os presidentes, né, mantinham o apoio das bancadas estaduais no Congresso, fazendo trocas com os governadores. E no nível do município, né, do interior, o chamado coronelismo, o voto do cabresto, o domínio, né, dos coronéis, o controle sobre a população, né, o voto que não era secreto na prática, né? Então, a Primeira República ela vai se sustentar nesses alicerces, né? E, economicamente, a gente tem a economia agroexportadora, que continua, e o café sendo a grande pauta, né, da exportação brasileira, o produto que domina a economia brasileira. Pois é, naquela época a economia era baseada na agricultura, como Sim. você falou. Mudou muito de lá até hoje? Assim, mudou, né? Não quer dizer, não estamos dizendo que a agricultura hoje não tem importância no Brasil. Claro que tem, né? A economia brasileira, né, ainda tem, né, na agricultura uma das suas bases, um dos seus motores, né? Mas nós passamos, já na Primeira Guerra Mundial, por um primeiro momento de industrialização, com o processo de substituição de importações, depois no governo Vargas, depois nos anos 50 e
posteriormente, a gente teve uma industrialização, uma modernização, uma diversificação da economia brasileira. Então, muita coisa mudou da Primeira República para a atualidade quanto à economia brasileira. E naquela época, as áreas para plantio de café eram suficientes? O café, ele tem uma história interessante, né? O café, ele sempre foi buscando novas áreas para o plantio, né? O café, ele começa no Rio de Janeiro, no início do século XIX, Baixada Fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro, vai para o Vale do Paraíba, pelo Vale do Paraíba ele entra em São Paulo, vai para o Oeste Paulista, vai crescendo, a produtividade aumenta, a mão de obra escrava vai sendo abandonada gradativamente, substituída por uma mão de obra de imigrantes, na sua maioria europeus, né? E aí no Oeste Paulista, no final do século XIX, a gente tem um grande crescimento da produção de café. Era terra fértil, mão de obra dos imigrantes e a construção de ferrovias, que eram fundamentais para a economia, né, a cafeicultura, porque era preciso tirar o café do interior das fazendas e levar para o porto para ele ser exportado. Então era fundamental a ferrovia. Tanto que o final do século XIX é um período de grande expansão das ferrovias no estado de São Paulo. Perfeito. Né? E aí, vamos lá ver a questão? Vamos ver a questão, que é exatamente sobre isso. Já está na tela a questão 40 do Enem de 2014, caderno azul, primeira aplicação. O professor já sabe, né? Tá contigo. Então vamos lá, pessoal, vamos ler aí. A estrada de ferro noroeste do Brasil, que começa a ser construída apenas em 1905, foi criada, ao contrário das outras grandes ferrovias paulistas, para ser uma ferrovia de penetração, buscando novas áreas para agricultura e povoamento. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, né, que eram vistas apenas como auxiliadoras da produção cafeeira. Né? Então ele aí está mostrando algo interessante para a gente. Essa questão aqui, por uma questão de Enem, eu achei ela particularmente interessante, porque ela é bem específica. Né? A gente está falando de café, a gente está falando de Primeira República, mas é uma questão sobre ferrovias no estado de São Paulo no século XIX. Então ela é uma questão específica, né? Ela é uma coisa bem pontual ali. Né? E a gente aí tem que entender o seguinte, né? Como a gente estava vendo, a ferrovia, e o texto fala, ela seguia o café. Onde o café ia, as ferrovias iam depois. Né? E normalmente essas ferrovias, muitas delas, Landy, eram construídas com o capital dos próprios cafeicultores. Parte do capital investido para a construção de ferrovias era dos próprios cafeicultores. Né? O próprio artigo, né, da qual esse texto foi tirado, né, o autor fala que em São Paulo existia as ferrovias catacafé, que eram ferrovias menores que os cafeicultores de uma região construíam simplesmente para ir até as fazendas deles, pegar o café e levar. Não tinha nenhuma grande cidade, nem nenhuma grande população a ser servida ali. Era só para o café. Era a ferrovia catacafé. Só que depois de 1890, muda. Né? Depois de 1890, começa a acontecer algo interessante. Né? Em 1905, a gente tem a construção dessa estrada de ferro noroeste do Brasil. Ela vai ligar São Paulo, ela vai de Bauru até Mato Grosso. Uma área que era muito pouco habitada, né? A gente tem números, a população não chegava nem a 8.000 pessoas na área servida pela ferrovia. A produção de café era muito baixa. Né? Em 1930, você já tinha 625.000 pessoas morando nas áreas periféricas à ferrovia. Ou seja, a ferrovia não foi seguir o café e seguir a população, ela foi levar o café e levar a população para regiões pouco habitadas. Pode parecer muito estranho, mas no final do século XIX você encontra mapas brasileiros no qual você tem o estado de São Paulo e regiões do estado de São Paulo estão assim, regiões desconhecidas habitadas por indígenas no estado de São Paulo, em mapas de 1880. Né? Ou seja, para a gente ter uma ideia de como, né, a ocupação do interior do território brasileiro é um processo relativamente recente. E aí ele vem e fala, essa nova orientação dada a expansão ferroviária durante a Primeira República tinha como objetivo a articulação de polos produtores para exportação. Não necessariamente, ele pode te indicar isso, mas essa ferrovia ela não está indo para uma região que é um polo de produção. Ela está indo levar a produção para lá, mas não era um polo de produção. Criação de infraestrutura para atividade industrial? Não, industrial não. Produção de café é agricultura. Né? Integração de pequenas propriedades policultoras? Não, a gente está falando de uma economia que ali em São Paulo era muito mais voltada para monocultura, não para policultura. Então, policultura não. Valorização de regiões de baixa densidade demográfica? Essa aí ficou legal.
Essa aí ficou legal. Só vamos ver a última, né? Tem dar que olhar a uma olhada na última, mas última. a D ficou legal. Promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade? Não, essa ferrovia ela está fazendo o contrário. Ela está indo de região com população para região com baixa densidade demográfica, então não pode ser essa aí. A gente vai ficar então com a D. Valorização de regiões de baixa densidade demográfica. Tem um outro detalhe que é interessante lembrar também, que o autor do artigo fala, que é interessante que o governo brasileiro, inclusive até as Forças Armadas, viram com bons olhos a construção dessas ferrovias, porque elas levavam para regiões inóspitas do país, onde você não tinha a presença do Estado brasileiro nem das Forças Armadas. Então, os militares pensavam, num caso de conflito em fronteiras distantes dos grandes centros, nós poderemos levar e mobilizar tropas para lá por essas novas ferrovias que estão indo para essas áreas de menor densidade demográfica. Então, houve aí também um interesse estratégico, militar, de levar, quem sabe, se necessário, tropas para essas regiões. Então, só reforçando o gabarito, opção D. Exatamente, valorização de regiões de baixa densidade demográfica. E de que outras maneiras o Enem pode cobrar a Primeira República? Ah, tem muita coisa. Um tema que é muito importante, que a gente já viu cobrado no ano passado, são as revoltas sociais, né? A sociedade brasileira, na época da Primeira República, era uma sociedade que, de certa maneira, herdou isso do Império, baseada na exclusão política, na exclusão social, né? Um governo oligárquico que limitava a participação política. Então você vai ter revoltas urbanas, revolta da vacina, por exemplo, é muito falada, muito lembrada, e as revoltas rurais, Contestado, né? E também a Canudos, 1897, que é um tema clássico aí de história. Então acho que esses são temas aí que dá para apostar. E quem reina absoluto no nosso programa é o Momento Pop Prof. Na história, sempre falamos de datas comemorativas, certo? Sim, claro. Hoje proponho falarmos das vésperas das datas comemorativas, pode ser? Pode ser. O que você acha que estava acontecendo na família real no dia 6 de setembro de 1822? Bom, Pedro devia estar sentindo falta da imperatriz, né? Porque ele estava em São Paulo, né? Enquanto ela estava aqui, estava tendo toda a articulação política, né? Para a declaração da independência, né? Então era uma família aí que o casal estava separado, né? Bom, e como você acha que foi no dia 14 de novembro de 1889? Olha, Dom Pedro II era uma figura muito pacata, ao contrário do pai, né? Que a gente sabe tinha uma vida mais animada. Dom Pedro II provavelmente passou o seu dia 14 de novembro em Petrópolis, onde ele estava estudando latim, hebraico, grego, que eram coisas que ele gostava de fazer, né? Sem talvez imaginar o que estava para acontecer com ele e com o Império. E você não acha que tanto o dia 7 de setembro quanto o 15 de novembro eles foram escolhidos justamente por serem feriados, e a galera vai lá e faz uma independênciazinha e tal, e aí proclama a República, e aí já emenda o feriadão? Olha, seria legal se tivesse sido isso, mas na verdade foi o contrário, né? As sociedades vão escolhendo, né, as datas e os eventos importantes e vão selecionando para ser feriado, né? Algumas datas que anteriormente, né, não eram tão comemoradas, hoje são. Datas que no passado eram importantes, deixam de ser importantes, né? Então isso aí é muito da escolha das sociedades, que escolhe o que lembrar e o que esquecer. E se eu quiser saber um pouco mais sobre independência, eu pergunto lá nas margens do Ipiranga? Pode ser. Talvez você encontre lá descendentes de testemunhas oculares, né, da proclamação de independência, né? Vai ver que não foi que nem no quadro, né, que tá muito heróico, aquele quadro do Pedro Américo, né, Independência ou Morte, né? Foi baseado num quadro sobre o Napoleão, né? Provavelmente foi uma cena muito mais simples no interior de São Paulo, às margens de um rio. E esse foi Fernando Loureiro no nosso Momento Pop Prof. Professor, qual a sua sugestão para quem quer ficar fera em todos os assuntos que a gente conversou aqui hoje? Tem um livro muito interessante, né, que é do professor Elmar Matos, da professora Márcia Gonçalves, que é chamado O Império da Boa Sociedade, que é um livro paradidático, né, que é legal para o aluno ter uma visão boa, com um texto acessível sobre esse tema, que é um tema muito complexo e importante para a formação do Brasil, né? E uma dica que eu dou, às vezes, pro aluno do Enem, que eu acho que é legal, viu uma questão do Enem, tem um texto de um artigo, procura aquele artigo, normalmente tem o link lá, é uma boa para você ler e aprofundar o conhecimento sobre aquele tema.
Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, Landy. E não esquece, para ficar fera, tem que conferir os outros episódios. O endereço está na tela, tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. A Hora do Enem fica por aqui. Espero vocês na próxima. Até! Aí, ó.